Versículo 22. Onde, quando tinha dito estas coisas, um dos guardas que ali estavam deu um tapa no rosto de Jesus, dizendo: é desse modo que responde ao sumo sacerdote? Enquanto Jesus, como prisioneiro, estava de pé, com as mãos amarradas perante Anás, certo subalterno miserável que pertencia à guarda do templo, procurou explorar a situação e tirar vantagem para si. O homem devia estar sonhando com uma promoção. Então deu um murro no rosto de Jesus. Miqueias 5:1. Ao fazer isso, ele disse em tom zombeteiro: é desse modo que responde ao sumo sacerdote? Se Jesus fosse um homem comum e fosse culpado de algum crime, nem assim teria merecido esse tratamento. Afinal de contas, até mesmo uma pessoa culpada tem seus direitos. Pelas leis hebraicas, ele não era obrigado a testemunhar contra si mesmo. Nesse caso, entretanto, não se tem um homem qualquer, mas sim um filho de Deus, o genuíno sumo sacerdote. E ele não era culpado, mas absolutamente inocente. Ele era mais do que meramente inocente, era santo. O subalterno teve todas as chances de descobrir isso. Assim sendo, seu ato foi totalmente ignóbil. Trata-se do tipo de homem que, em um caso de controvérsia, gosta de ficar do lado da maioria. Ele tem tido seus seguidores. Versículo 23. Jesus lhe respondeu: se falei erradamente, dê testemunho do erro, mas se falei corretamente, por que me bate? É impossível não sentir-se impressionado com a dignidade e majestade dessa resposta. Se Jesus tivesse dado uma resposta semelhante àquela que Paulo deu em uma situação análoga, Atos 23:1-5, falta nenhuma teria cometido. O ato do guarda foi totalmente injustificado. Não lhe fora ordenado que desse um tapa em Jesus. É exatamente como falou o Senhor. Se ele tivesse falado erroneamente, isso deveria ser provado por testemunho adequado. Porém, se ele falou corretamente, o tapa no rosto era ainda mais condenável. O verbo que se refere basicamente ao ato do guarda provavelmente tem o sentido comum e coloquial esmurrar ou golpear em vez de injuriar ou decompor. Versículo 24. Então Anás o enviou manietado a Caifás, o sumo sacerdote. Do ponto de vista de Anás, a investigação preliminar tinha sido infrutífera. Nenhuma evidência incriminadora tinha sido apresentada. A investigação tinha meramente servido para ganhar tempo para os membros do Sinédrio correrem ao palácio do sumo sacerdote. Posicionado em total inconsistência com os versículos precedentes, agora lemos que Anás envia Jesus, ainda manietado, a Caifás. Não a ele como indivíduo, é claro, mas como presidente do Sinédrio, que a essa altura estava pronto a recebê-lo. Para explicações adicionais a respeito do versículo 24 e para comentários sobre o problema que surge em conexão com o versículo 13, veja sobre 18:13, especialmente a nota 397. Para o lugar em que essa reunião do Sinédrio foi realizada, veja sobre 18:15. Versículo 25. Ora, Simão Pedro estava de pé, aquecendo-se, então lhe disseram: você certamente não é um de seus discípulos, é? Enquanto João estava sendo questionado por Caifás e proclamando ser o Filho de Deus, declaração esta que foi chamada de blasfêmia pelos que o ouviram, e enquanto ele como resultado estava se sujeitando ao insulto e à injúria, seu sofrimento foi agravado pelo mau comportamento de Pedro. Esse era a terceira situação em conexão com a negação de Pedro ao seu Senhor. A primeira foi registrada em 18:15 e 18. João nada diz com referência à segunda. Segundo Mateus, Marcos e Lucas, quando o discípulo faltoso caíra na armadilha de sua primeira negação, ele tentou sair do edifício. Ele chegou só até a arcada. Aí tanto a criada da porta, a que estava deixando o serviço,
quanto a que viera substituí-la, disseram aqueles que estavam por ali: Este também estava com Jesus o Nazareno, ele é um deles. Pelo menos um homem do grupo se aproximou e disse a Pedro diretamente: Você também era um deles? A essa altura, Simão estava fora de si de indignação. Ele fez algo que não fizera em sua primeira negação. Com o juramento, Mateus 26:72, negou dizendo com veemência: Não conheço o homem. Quando João retoma a história, Pedro está de volta ao pátio, de pé e se aquecendo, da mesma forma que antes, durante sua primeira negação. Veja sobre 18:18. Ao que parece, sua primeira tentativa de escapar do palácio não tinha sido bem sucedida. Durante a hora que tinha se passado, desde a segunda negação, a suspeita em torno dele provavelmente tinha se espalhado. A essa altura, todos tinham ouvido falar dele. Então eles lhe disseram: Mas quem eram eles? Evidentemente os criados e os guardas, os homens que estavam ao redor do fogo com Pedro. 18:18-25, Mateus 26:73 e Marcos 14:70b. Então lhe disseram: Você certamente não é um de seus discípulos, é? Alguns se tornaram mais ousados e com confiança afirmaram: Sem dúvida, você também é um deles, porque seu modo de falar mostra isso. Você é galileu. Mateus 26:73 e Marcos 14:70b. Alguns estavam falando com ele, os relatos de Mateus e Marcos. Outros estavam falando sobre ele o relato de Lucas. Isso era mais do que suficiente para deixar alguém exasperado, especialmente uma pessoa tão nervosa como Simão. Ele negou e disse: Não sou. Homem, não sei a respeito do que você está falando, disse Pedro a um deles. Lucas 22:60. Ele ficou ali praguejando e jurando sem parar. Segundo o autor do quarto evangelho, essa foi a segunda negação. Veja, entretanto, sobre 18:15, isso teria entristecido muitíssimo o mestre, muito mais que o próprio comportamento hipócrita de Caifás e os murros que ele recebeu dos guardas. Versículo 26-27. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro decepara a orelha, disse: Eu não o vi no jardim com ele. Pedro, entretanto, de novo negou, e no mesmo instante um galo cantou. A terceira negação, conforme o relato de João, foi uma progressão da segunda. As duas formam uma unidade e pertencem à mesma situação, ou seja, a hora em que, depois de Simão haver retornado da arcada, estava novamente junto dos guardas aquecendo-se. O incidente particular registrado agora se encontra no Evangelho de João. Deve-se ter em mente que o discípulo amado era bem conhecido do sumo sacerdote e evidentemente também de seu servo, cujo nome ele sabia, Malco, e das criadas da portaria. Veja sobre 15:18 e 15. Não, veja sobre 18:10 e 15:16. Então não surpreende que ele também conhece certo indivíduo que era parente de Malco. Aquele parente estivera no jardim no momento da prisão. Ele vira o que Pedro fez a Malco. Pelo menos ele estava quase certo de que era Pedro. Quase, mas não absolutamente. Então disse a Pedro: Eu não o vi no jardim com ele. Isso é, com Jesus. A pergunta é feita de tal maneira que se espera uma resposta afirmativa. Pode-se traduzi-la assim: Eu vi você no jardim com ele, não vi? Novamente Pedro negou. Nesse exato momento o galo cantou. Na verdade, houve um canto de galo depois da primeira negação. Marcos 14:68. Esse, porém, não foi registrado. Dessa vez, entretanto, foi diferente, pois nesse momento Pedro
notou que alguém estava olhando dentro de seus olhos. Lucas 22:61. Aquele olhar tão cheio de dor, mas ainda assim tão cheio de amor, fez despertar a memória de Pedro. De repente ele se lembrou das palavras de Jesus, predizendo 3 negações. Veja sobre 13:38. Ele saiu e chorou como se poderia esperar que Pedro chorasse amargamente e intensamente. Lucas 22:62. Cheio de profundos sentimentos e também o modo como Marcos descreve. E quando ele se lembrou disso, desatou a chorar. Marcos 14:72. Versículo 28. Então eles levaram Jesus Cristo de Caifás para a residência do governador. Das 3 horas da manhã até o alvorecer, Jesus teria ficado retido na prisão. Então, nessa mesma hora, o sinédrio se reuniu. A intenção era despachar Jesus para Pilatos antes que as multidões em Jerusalém ficassem sabendo o que estava acontecendo. Além do que, tudo tinha de terminar antes do sábado. A sessão da madrugada, uns poucos minutos foram suficientes. Foi provavelmente realizada para dar uma aparência de legalidade aos procedimentos corruptos que tinham marcado a sessão noturna. Veja sobre 18 e 19. É lógico que uma vez que o veredito do sinédrio foi oficialmente pronunciado, Jesus tinha de ser levado a Pôncio Pilatos, o governador romano. O sinédrio tinha o direito de decretar a morte, mas não tinha o direito de executar este decreto. Se ele tivesse de ser executado, então os romanos tinham de tomar a decisão. Nesse ponto, João retoma a história. Ele afirma que Jesus foi levado de Caifás, ou presidente do Sinédrio, à residência do governador. A linguagem usada em Lucas 23:7 torna bastante impossível de se crer que aqui, em 18:28, o palácio referido fosse o de Herodes. João tem em mente a fortaleza Antônia, situada na parte noroeste da área do templo. Veja sobre 18:3. Pilatos tinha aposentos nessa fortaleza, em estreita proximidade com a guarnição, como também se indica por Marcos 15:16, era cedo de manhã. O fato de ser muito cedo foi enfatizado. Isso deve ser mantido em mente. Se isso não for feito, 19:14, apresentará dificuldades insuperáveis. Veja sobre essa passagem. E para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, eles próprios não entraram na residência do governador. Levantar-se com a aurora e estar pronto para negócios tão cedo não era incomum no mundo antigo, nem mesmo da parte de oficiais tão importantes como Pilatos. No portão do pretório, Jesus foi entregue aos soldados do governador, pois os veneráveis membros do sinédrio que estavam na procissão que entregou Jesus tinham escrúpulos religiosos com relação a entrar na habitação de ímpios. Eles não queriam contaminar-se. Aparentemente consideravam a contaminação cerimonial uma questão muito mais séria do que a contaminação moral. Isso era típico deles. Lucas 11:39. Eles queriam estar em condições de comer a Páscoa. Mas como podemos explicar esta última sentença? Rejeitamos de imediato qualquer resposta que ponha João em conflito com os sinóticos. Veja a discussão em conexão com 3:1. Não há qualquer problema de qualquer tipo aqui. Deixe-me ser mais específico. Letra A. O quarto evangelho, em completa harmonia com os sinóticos, ensina que na quinta-feira, à tarde, Jesus participou da ceia pascal com seus discípulos. Letra B. O quarto evangelho, em completa harmonia com os sinóticos, ensina que Jesus foi crucificado.
o que chamaríamos dia seguinte, ou seja, na sexta-feira. Até aqui muitos concordam. Eles dirão: o verdadeiro problema não é este. Portanto, acrescentamos: se o quarto evangelho, em completa harmonia com os sinóticos, considera o dia da crucificação de Cristo como sendo o 15º dia de Nissan. Simplesmente não é verdade que o quarto evangelho defenda o ponto de vista de que quando Jesus estava para ser crucificado, a ceia pascal ainda não tinha sido comida por um grande número de pessoas, ou por todas. O que 18:28 diz de fato apenas isto: e para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, eles próprios não entraram na residência do governador. Quem são essas pessoas que são referidas pelo nome eles? Todo mundo? Todos os saduceus? Essas coisas são simplesmente deduzidas, quer dizer, do texto. Elas não estão escritas ali. Tudo que o texto diz é que eles, isto é, os membros do Sinédrio e os guardas do templo, não entraram na residência do governador. Se eles tivessem entrado, poderiam ter se contaminado. Como? Pelos utensílios no interior da casa, veja sobre 4:9. Por um contato muito próximo com os idólatras, pelo contrário, com o fermento, pelo contato com algum cadáver. Simplesmente não sabemos, mas certamente que num pretório pagão poderia haver muitas possibilidades para contaminação, as quais tornariam cerimonialmente impuro um fiel, de modo que ele não poderia comer a Páscoa. Mas então, o que ao certo significa esta última sentença? A Páscoa, na verdade, tinha terminado para quase todos, mas estes membros do Sinédrio e seus servos estavam com medo de entrar no pretório, pois poderiam ficar impuros. Se isso acontecesse, eles não poderiam comer a Páscoa. Há aqui um pequeno problema. Para explicar o significado de comer a Páscoa, pode-se tomar uma de duas direções. Qualquer uma das duas é muito melhor do que presumir uma contradição. Essa hipótese não é apenas doutrinariamente infundada, mas está em conflito com todo o cenário que João tão claramente harmoniza com o ambiente dos sinóticos, como foi mostrado em conexão com 13:1. A primeira tentativa conservadora de uma solução é aquela segundo a qual o termo Páscoa se refere a toda a festa de 7 dias, junto com as ofertas festivas que eram desfrutadas em conexão com ela. A expressão para poderem comer a Páscoa simplesmente significaria para que eles pudessem continuar ou celebrar a festa. Neste contexto, a Páscoa de 2 Crônicas 30:22, também Êxodos 12:3-5, é sempre citada. Comer da festa significa então guardá-la, tomando parte em suas refeições comemorativas. A referência especial aqui em 18:28, segundo os defensores da teoria, é o Shagigah, refeição sacrificial que era desfrutado no dia posterior à ceia pascal. Dentre os muitos argumentos que são apresentados em favor desta teoria estão também estes. Primeiro, não cria um conflito arbitrário entre João e os sinóticos. Segundo, o termo Páscoa, em outros pontos em João, refere-se à festa de 7 dias. Se em outros pontos é usado assim, por que não aqui? Veja também Lucas 22:1. Terceiro, esta teoria faz justiça à sentença sobre a contaminação cerimonial. Para não se contaminarem, a refeição pascal era comida à noite. À noite, o período de contaminação teria normalmente terminado. Por que, então, os membros do Sinédrio hesitaram em entrar no pretório tão cedo de manhã por medo de contaminação, se eles estavam pensando em comer o cordeiro pascal?
Estes são os argumentos. Pode-se encontrar uma defesa detalhada desta teoria nas seguintes fontes. Letra A é Deschênes, páginas 565 a 568. E a referência aqui, comentário on the Gospel of Luke, que é um comentário de Lucas, né? Página 649 a 670. Esta talvez seja a defesa mais recente e detalhada. Seja o que for que pense desse ponto de vista, o que fica claro pelo menos é que, sejam quais forem seus méritos, ela se recomenda como sendo mais razoável do que os pontos de vista que estabelecem conflito onde não há nenhum. Veja a página 27. O leitor que estudou essa declaração neste comentário notou seu caráter conservador. Propositadamente, usamos a expressão sejam quais forem seus méritos, e mais razoável que, embora esta interpretação seja muito melhor do que as que presumem um conflito, ela tem suas dificuldades. A principal delas é, afinal de contas, que comer a Páscoa se refere, em outros textos nos evangelhos, a comer a ceia pascal com seu cordeiro pascal. Veja Mateus 26:17, Marcos 14:12, Lucas 22:8. Se ela tem esse significado em outros pontos do Novo Testamento, por que não aqui em 18:28? Além disso, temos pouca informação com respeito ao Shajigá. Não há uma explicação de 18:28 que seja mais simples? Citamos aqui a teoria que foi defendida de modo magistral pelo Dr. M. Mulder. Em breves palavras, segundo o Dr. Mulder, o texto simplesmente significa que os membros do Sinédrio estiveram tão profundamente preocupados com a prisão e o julgamento de Jesus que não tiveram tempo de comer a ceia pascal. Na noite de quinta-feira, esses homens ficaram aguardando Judas. Eles não sabiam exatamente quando ele viria, nem mesmo Judas sabia por antecipação quando Jesus faria a última ceia com seus discípulos. Os membros do Sinédrio tinham de ficar de prontidão. Eles também queriam tomar parte na prisão, embora como meros espectadores. Lucas 22:53. Depois houve o julgamento noturno. Tudo isso levou tempo, muito tempo. Então eles estavam convencidos de que, para cumprir uma tarefa realmente importante, isto é, livrar-se de Jesus, veja sobre 11:50, tudo o mais, até mesmo a ceia pascal, podia esperar. Dessa maneira, quando bem cedo de manhã levaram Jesus perante Pilatos, eles não tinham ainda tomado parte na ceia pascal. Eles não devem se contaminar entrando na casa de um ímpio. Veja Atos 10:28. Dessa maneira, esses hipócritas que consideram a contaminação cerimonial algo muito pior do que a contaminação moral, não podem entrar no pretório. Uma vez que Jesus tivesse sido pendurado na cruz, zombado por eles, eles poderiam ir para casa e comer o cordeiro. Também a essa teoria se podem apresentar objeções. Por exemplo, será que podemos mesmo acreditar que esses legalistas se atreveriam a adiar a ceia pascal? Será que eles se atreveriam a atrair maldição sobre si nessa noite, envolvendo-se em atividades que nada tinham a ver com a ceia pascal? Afinal de contas, não poderiam eles ter comido a Páscoa primeiro e depois ido ao jardim a fim de se reunirem na prisão de Jesus? Conforme dissemos no início, o problema não foi resolvido de modo que o tenhamos claro agora. O ponto principal, entretanto, é este: não há absolutamente nada aqui que pelo menos remotamente sugira contradição entre João e os sinóticos.
Seja o que for que se pense neste ponto de vista, o que fica claro, pelo menos, é que sejam quais forem seus méritos, ela se recomenda como sendo mais razoável do que os pontos de vista que estabelecem conflito onde não há nenhum. Veja a página 27. O leitor que estudou essa declaração neste comentário notou seu caráter conservador. Propositadamente usam a expressão sejam quais forem seus méritos, e mais razoável que, embora esta interpretação seja muito melhor do que as que presumem um conflito, ela tem suas dificuldades. A principal delas é, afinal de contas, que comer a Páscoa se refere em outros textos nos evangelhos a comer a ceia pascal com o seu cordeiro pascal. Veja em Mateus 17, Marcos 14, 12, Lucas 22, 8. Se ela tem esse significado em outros pontos do Novo Testamento, por que não aqui em 18, 28? Além disso, temos pouca informação com respeito ao Shajigá. Não há uma explicação de 18, 28 que seja mais simples. Citamos aqui a teoria que foi defendida de modo magistral pelo Dr. H. Mulder. Em breves palavras, segundo o Dr. Mulder, o texto simplesmente significa que os membros do Sinédrio estiveram tão profundamente preocupados com a prisão e o julgamento de Jesus que não tiveram tempo de comer a ceia pascal. Na noite de quinta-feira, estes homens ficaram aguardando Judas. Eles não sabiam exatamente quando ele viria. Nem mesmo Judas sabia por antecipação quando Jesus faria a última ceia com seus discípulos. Os membros do Sinédrio tinham de ficar de prontidão. Eles também queriam tomar parte na prisão, embora como meros espectadores. Lucas 22, 53. Depois houve o julgamento noturno. Tudo isso levou tempo, muito tempo. Então eles estavam convencidos de que para cumprir uma tarefa realmente importante, isto é, livrar-se de Jesus, tudo mais, até mesmo a ceia pascal, podia esperar. Dessa maneira, quando bem cedo de manhã levaram Jesus perante Pilatos, eles não tinham ainda tomado parte na ceia pascal. Eles não devem se contaminar entrando na casa de um ímpio. Veja Atos 10, 28. Dessa maneira, esses hipócritas que consideram a contaminação cerimonial algo muito pior do que a contaminação moral, Lucas 11, 39, não podem entrar no pretório. Uma vez que Jesus tivesse sido pendurado na cruz, zombado por eles, eles poderiam ir para casa e comer o cordeiro. Também a essa teoria se podem apresentar objeções. Por exemplo, será que podemos mesmo acreditar que esses legalistas se atreveriam a adiar a ceia pascal? Será que eles se atreveriam a atrair maldição sobre si nesta noite, envolvendo-se em atividades que nada tinham a ver com a ceia pascal? Afinal de contas, não poderiam eles ter comido a Páscoa primeiro e depois ido ao jardim a fim de se reunirem na prisão de Jesus? Conforme dissemos no início, o problema não foi resolvido de modo que o tenhamos claro agora. O ponto principal, entretanto, é esse. Não há absolutamente nada aqui que, pelo menos remotamente, sugira contradição entre João e os sinóticos. Versículos 29 e 30. Então Pilatos saiu para falar-lhes e disse: Que acusação vocês apresentam contra este homem? Eles responderam e lhe disseram: Se este homem não fosse o malfeitor, não entregaríamos a você. Pôncio Pilatos era o quinto governador da metade meridional da Palestina. Ele era o governador no sentido de ser o procurador, governando sobre uma província imperial e, como tal, respondia diretamente ao imperador. Embora tivesse jurisdição civil, criminal e militar,
estava sob a autoridade do legado da Síria. Das fontes que nos chegaram, podemos concluir que ele não era uma pessoa muito diplomática. Em certa ocasião, ele obrigou os soldados sob seu comando a usarem insígnias com as imagens do imperador. Para os judeus, isso era um sacrilégio. Quando ele ameaçou de morte aqueles que tinham vindo pedir-lhe que removesse essas insígnias idolátricas, eles o desmascararam e ele cedeu. Outra vez ele usou os tesouros do templo para pagar por um aqueduto. Quando uma multidão reclamou e se revoltou, ele ordenou a seus soldados que os reprimissem para submetê-los. O incidente que finalmente culminou com sua remoção do cargo foi sua interferência com uma multidão de fanáticos que, sob a liderança de um falso profeta, estava a ponto de subir ao Monte Gerizim para procurar os vasos sagrados que, como eles pensavam, Moisés tinha escondido ali. A cavalaria de Pilatos os atacou e matou muitos deles. Em razão de reclamações dos samaritanos, Pilatos, por fim, foi removido do cargo. Ele viajou para Roma com a finalidade de responder pelas acusações que lhe foram feitas. Antes que ele chegasse a Roma, o imperador Tibério morreu. Uma história não confirmada, relatada por Eusébio, afirma que Pilatos foi forçado a tornar-se seu próprio assassino. A partir dos evangelhos deduzimos que ele era orgulhoso, veja sobre 19:10, e cruel, Lucas 13:1. Ele era provavelmente tão supersticioso quanto sua esposa, 19:8, e Mateus 27:19. Acima de tudo, como todos os relatos do julgamento de Jesus perante ele indicam, ele era um interesseiro que queria manter-se em bons termos com o imperador. Ele odiava os judeus com toda a sua força, pois, a seu ver, eles estavam lhe causando dificuldades sobre dificuldades. Que ele era totalmente desprovido de qualquer resquício de simpatia humana e qualquer senso de justiça não se pode provar. Na verdade, há algumas passagens que tendem a mostrar justamente o oposto. De qualquer forma, embora sua culpa fosse grande, ela não era tão grande quanto a de Anás e de Caifás, 19:11. Comparando-se todos os relatos dos evangelhos com referência a esse julgamento, tem-se a impressão que é fortalecida à medida que a história prossegue que Pilatos fez o que pôde, na medida de suas forças, para livrar-se desse caso. Ele não tinha nenhuma afeição pelos judeus, portanto odiou agradá-los e ceder ao seu pedido com respeito a Jesus. E por outro lado, bem fundo em seu coração, ele estava com medo deles e da possibilidade de que pudessem usar sua influência contra ele. Até esse ponto, ele estava desejoso de fazer o que a justiça exigia, especialmente se, ao fazer isso, pudesse envergonhar seus inimigos, os judeus. Mas somente até esse ponto, quando sua posição é ameaçada, ele se rende. Jesus então é levado perante esse governador, este tendo provavelmente sido informado pelos soldados de serviço que um prisioneiro tinha sido trazido por uma delegação do Sinédrio que se recusava a entrar no pretório, saiu a encontrá-los. De pé em uma galeria ou arcada sobre a calçada em frente de sua residência, ele pediu às autoridades judaicas que apresentassem o indiciamento. Que acusação vocês apresentam contra este homem? Pergunta ele. A pergunta, é claro, era plenamente apropriada. A resposta, entretanto, foi descartada. Eles responderam: se este homem não fosse um malfeitor, não entregaríamos a você. Isso era uma grande insinuação. Ela significava: governador, se o senhor sabe o que é bom para si, pare de fazer perguntas. O senhor sabe muito bem que em quase todas as questões constituímos a corte mais elevada em Israel. O senhor deve confirmar nossa decisão e fazer o que vamos lhe pedir que faça. Versículo 31. Pilatos lhe disse: tomem-no vocês mesmos e julguem-no segundo sua própria lei. Os judeus lhe disseram: não temos o direito de executar ninguém,
Pilatos não estava a par do fato de que os líderes judaicos estavam determinados a matar Jesus. Pensando que tinham a intenção de aplicar uma punição menos severa, ele fica meio perdido, sem entender o motivo pelo qual eles o estão aborrecendo com esse prisioneiro. E se eles nem mesmo estão querendo apresentar um indiciamento, então ele não quer ter nada a ver com o caso. Então, quando ele diz, tomem-no vocês mesmos e julguem-no segundo sua lei, ele não quer dizer que o prisioneiro nem mesmo deveria ser julgado. Não, o que ele quis dizer foi, tratem do caso vocês mesmos. O verbo usado do original tem muitas nuances de significado e pode certamente indicar, como parece ocorrer aqui, sentenciar, condenar e executar a sentença condenar. Que os membros do Sinédrio entendam isso muito bem, fica claro por sua resposta. Não temos o direito de executar ninguém. Por meio dessa resposta, eles deixaram claro que tipo de castigo desejavam que fosse aplicado, nada menos que a pena de morte. Embora sob a lei romana tivessem o direito de pronunciar esta sentença, eles não tinham o direito de executá-la. No caso de Estevão, eles simplesmente tomaram a lei nas próprias mãos, Atos 7,58. Eles também sabiam, é claro, que se Pilatos, um romano, cedesse a seus desejos, Jesus seria crucificado, não apedrejado ou estrangulado. Ele seria levantado da terra, 12:32. Isso era exatamente o que queriam. Isso era exatamente o que, por razões totalmente diferentes, o próprio Jesus queria. Então, segue-se que, versículo 32, isso aconteceu para que a palavra de Jesus se cumprisse, significando o modo como ele havia de morrer. Veja sobre 3,14 e sobre 12:32 e Mateus 20:19. Jesus, segundo sua própria profecia e a fim, veja a página 60, de que ela pudesse ser cumprida, deve morrer a morte de um amaldiçoado. Deuteronômios 21:23, Gálatas 3:13. Esse era o plano de Deus para a nossa salvação. Versículo 33. Então Pilatos entrou novamente na residência do governador, chamou Jesus e lhe disse, tu és o rei dos judeus? Neste ponto, João parece presumir que os leitores estivessem familiarizados com os evangelhos anteriores, particularmente com o evangelho segundo Lucas. Veja as páginas 46 e 47 de Lucas 23:2. Parece que quando Pilatos se recusou a sentenciar Jesus, seu processo formal da lei, e tinha por essa recusa forçado os membros do Sinédrio a apresentar queixas, eles tinham apresentado 3. Primeiro, ele perverteu nossa nação. 2. Ele nos proibiu de pagar tributo ao imperador. Terceiro, ele disse ser ele mesmo Cristo, um rei. Na realidade, as 3 acusações eram uma. Elas equivalem a dizer, este homem é um indivíduo politicamente perigoso. Ele é culpado de alta traição. Observe também que disseram que eles tinham chegado à conclusão de que isso era verdade. Eles tinham chegado a essa conclusão depois de devida investigação. Quão amargamente ele, que está para declarar-se rei no reino da verdade, 18:37, sofreu aqui com a mentira. O que as autoridades judaicas declararam aqui era exatamente o oposto da verdade. Para prova, veja sobre 6:15 e sobre 12:14-15, Pilatos, além do mais, não foi enganado. Ele sabia perfeitamente bem qual era a verdadeira razão pela qual os judeus lhe haviam entregue Jesus. Mateus 27:19. Mas é claro, o governador simplesmente não podia ignorar essas acusações. Não com o suspeitoso Tibério no trono de Roma. Então, entrando novamente na residência, isto é, ainda de volta ao lugar de onde saíra, quando os soldados de guarda o avisaram da chegada dos judeus e de seu prisioneiro, ele agora intima Jesus, ordenando a seus soldados que o tomassem das mãos dos oficiais judaicos e o levassem para dentro, e lhe diz, tu és o rei dos judeus? Com toda a ênfase no pronome. É possível que houvesse um tom de zombaria nessa pergunta.
Zombaria não dirigida a Jesus, mas àqueles que fizeram tais acusações contra tal prisioneiro. É como se Pilatos estivesse dizendo, enquanto olhava atentamente na direção desse prisioneiro: Tu és o rei dos judeus? Que acusação absolutamente ridícula. Porém, ao mesmo tempo, ele fez a pergunta e ela requeria uma resposta. Entretanto, antes que ela pudesse ser respondida, tinha de ser explicada. Versículo 34. Jesus respondeu: Você está dizendo isso por sua própria iniciativa ou outros lhe disseram isso a meu respeito? Essa pergunta é totalmente pertinente, pois para responder à pergunta feita por Pilatos, tem um mero e simples sim, nenhum simples e mero não podia ser suficiente. Sim seria interpretado como significado sim eu sou, em um sentido político, o rei dos judeus. Não poderia ser interpretado como indicado não, eu não sou o rei dos judeus de modo algum. Se a pergunta de Pilatos fosse baseada meramente sobre que outros, os líderes judaicos, disseram em acusação, então é claro que a resposta deve ser não. Mas se a parte de qualquer acusação que tivesse sido apresentada contra Jesus, Pilatos, por sua própria iniciativa, estivesse perguntando se Jesus era, de fato, o rei dos judeus, e se fosse permitido dar seu próprio sentido a essa pergunta, como certamente o faz por implicação no versículo 37 paralelo, então a resposta seria sim, claro, Jesus é verdadeiramente o rei dos verdadeiros judeus. Veja sobre 18:37. Pilatos está falando como um judeu de mente carnal que não se concentra em nada mais elevado do que um reino terreno, ou ele não está falando neste sentido? Versículo 35. Pilatos respondeu: Certamente eu não sou judeu, sou. Sua própria nação e os prisioneiros sacerdotes o entregaram a mim. O que você fez? Com um gesto de desdém e um tom de desprezo, Pilatos descarta a sugestão de que ele pudesse possivelmente ter feito a pergunta como um judeu a teria feito. Certamente que eu não sou judeu, sou. Ele pergunta, não. Pilatos, ele pergunta, ponto. Não. Pilatos por si só não vê um revolucionário nessa pessoa humilde em pé à sua frente. O governador não era nem um tolo, mas então Pilatos continua. A pergunta, você é o rei dos judeus? Tinha de ser feita porque sua própria nação, a gente da qual você faz parte, especialmente os principais sacerdotes, representando todo o sinédrio, é que o entregaram a mim. Eles é que fizeram as acusações.